E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje iremos discutir, né, temperatura e energia térmica, beleza? Bom pessoal, mas inicialmente nós vamos fazer aqui um apanhado do que nós teremos, né, nessa aula de hoje e nas nossas aulas futuras, né? A gente vai ver a percepção de frio e calor, né, que está vinculada a diversos conceitos, né? Como por exemplo, hoje a gente vai ver como a temperatura, nas aulas posteriores a gente vai ver o calor e a sensação térmica. Ou seja, essas aulas a gente vai estudar, né? Estudar esses conceitos, tá bom? De temperatura, calor e sensação térmica e entender como eles se relacionam, buscando trabalhar situações da vida cotidiana em que podemos observá-los, tá bom? Então esses argumentos que eu acabo de falar é um pequeno resumo, né, do que a gente vai estudar nessas nossas aulas futuras e na aula de hoje, beleza? Né, com os objetivos que a gente quer alcançar, beleza, galera? Então vamos começar a nossa aula de hoje, que é temperatura e energia térmica. Bom, galera, iniciamos nossa aula, né, com um questionamento, tá bom? Quente ou frio são sensações comuns no dia a dia, mas o que nos faz ter diferentes sensações térmicas? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa compreender o que é termologia, tá bom? Bora lá, professor, o que é termologia? Termologia é a ciência que estuda o calor, seus efeitos e como medir as grandezas relacionadas a ele. Então, pessoal, a gente vai aqui trilhar um caminho, né, de abordagens que a gente vai analisar e compreender a termologia, tá bom? Porque a gente vai estudar temperatura, calor, sensação térmica. Então, esses conteúdos estão intrínsecos, né, relacionados diretamente com a termologia, beleza? Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade nessa aula, beleza? Bom, a gente não pode falar de termologia sem falar da matéria, né? O que é matéria, beleza? O que ela é constituída. Mas você pode perguntar, professor, mas por que a gente tem que falar de matéria para falar de termologia? Bom, a termologia está relacionada, né, às unidades subatômicas, ou seja, às pequenas partículas. Por isso a gente deve conceituar o que é matéria e do que a matéria é formada, né, para a gente conseguir estudar, né, e compreender temperatura, né, e a termologia, né, de uma maneira geral. Porque se a gente não saber do que o conceito de matéria, né, do que a mesma é constituída, a gente não consegue compreender, né, os conceitos gerais da termologia, beleza, galera? Então, pessoal, a gente vai começar aqui esse outro slide aqui, definindo o que é matéria, né? Então, pessoal, podemos dizer que matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Ou seja, você pode dizer, então, professor, né, o meu corpo constitui matéria? Sim, né, porque ele está ocupando espaço e apresenta massa. Então, matéria, né, definição, né, de matéria é isso aqui, beleza? Aí, galera, vocês podem questionar, né? Mas, professor, do que a matéria é formada? Logo, podemos dizer que toda matéria à nossa volta, incluindo nosso corpo, né, como acabei de citar, é formada por unidades subatômicas. Não, desculpa, unidades submicroscópicas. Ou seja, como assim, professor? Unidades submicroscópicas. O que é isso, né? Ou seja, unidades microscópicas são parte de um todo que nós não conseguimos enxergar, nem mesmo com o uso de potentes microscópios, mas que podemos perceber que existe por meio dos fenômenos da natureza, tá bom? Ou seja,
a matéria, né, constituída por essas pequenas partículas, essas pequenas unidades, que a gente não consegue ver, né, a olho nu, nem também utilizando o microscópio, mas sabemos que ela está presente no nosso dia a dia, né, inclusive em todo o nosso contexto, né, no nosso próprio corpo, né, em todos os objetos, né, a matéria está contida, as partículas estão lá. Mas professor, como é que a gente vai estudar algo que a gente não sabe qual é o formato, não sabe o que é, como é que ela é constituída? Bom, na ciência da natureza, né, a gente, por exemplo, usa alguns modelos, né? Por exemplo, a esfera ou a bolinha, né, para representar essas unidades submicroscópicas da matéria, tá? Ou seja, essa aqui, imagem que eu coloquei aqui é uma representação, né, dessas partículas, né, que a gente usa para descrever essas unidades submicroscópicas. Tá bom, galera? Então essas imagens aqui a gente vai utilizar ao longo das nossas aulas, tá bom? Esse modelo, porque é um modelo que praticamente é utilizado, né, para demonstrar as partículas, tá? Evidenciar a matéria, a constituição das partículas neste formato. Bom, pessoal, é importante ressaltar, tá bom, que para explicar esses fenômenos, né, que eu acabei de citar aqui, usamos modelos científicos que são representações simplificadas, pautadas em muitos estudos e bem aceitos pela comunidade científica. O uso de modelos é muito comum na ciência, tá beleza, galera? Logo, pessoal, a gente pode usar esses modelos, né, como a gente descreveu aqui, a esfera e a bolinha, né, ou a bolinha, para explicar como se comportam as unidades subatômicas que formam um corpo, a partir da observação de suas propriedades. Ou seja, galera, uma das propriedades que podemos medir em um corpo é a temperatura, tá bom? Ou seja, agora nós vamos abordar, né, alguns aspectos que podemos demonstrar, né, com a temperatura, nessas propriedades, né, subatômicas. Bom, pessoal, uma das propriedades que a gente vai estudar, né, que podemos medir em um corpo é a temperatura, beleza? Bom, vamos aqui passar para o próximo slide. Essa primeira parte do slide a gente já contextualizou, né, que a gente vai utilizar, né, uma das propriedades que podemos medir é a temperatura. Bom, pois bem, a princípio, né, quando olhamos para um objeto em repouso, por exemplo, parece não haver movimento, né, dentro ou fora dele, né? Porém, ao analisarmos aqui essas duas figuras, né, que a seguir, a gente percebe que essas figuras, né, representam o modelo de comportamento das unidades submicroscópicas de um mesmo corpo em temperaturas diferentes, uma mais alta do que a outra, tá bom? Opa! Então agora nós vamos analisar aqui, né, esses dois recipientes aqui com o mesmo material, né, só que com temperaturas diferentes, tá bom, galera? Bora lá! Então, galera, modelos para representar o mesmo corpo em duas temperaturas diferentes. Em A, que é nesse caso aqui, né, essa primeira imagem aqui, vermelha, né, a temperatura é maior. E em B, esse outro caso, a temperatura é menor. Bom, como a gente já falou, né, as unidades aqui submicroscópicas, né, estão representadas por esferas. Ó, nesse caso aqui, né, vocês podem ver tanto que na situação em que o corpo está mais quente, como na situação em que o corpo está mais frio. E também, galera, a gente pode perceber que o grau de agitação, né, né, o movimento aqui, ó, das esferinhas estão representados pelas essas linhas aqui do lado. Ou seja, quando tiver mais linhazinhas do lado da esferinha, né, das partículas aqui, ó, mais agitadas elas estarão, tá? Como nesse primeiro caso aqui, ó, a gente pode perceber que aqui ela tem uma agitação maior do que aqui na outra imagem, né?
Ou seja, quando ela está mais agitada, quando ela está em uma temperatura maior, e menos agitada quando ela está em uma temperatura baixa, né? Pessoal, é importante ressaltar, tá bom? Que, diferente do representado aqui nessa imagem, as unidades submicroscópicas, né, como a gente já falou, não são visíveis, tá bom? E não tem cor, né, nem formato esférico. E nem estes tamanhos assim grandes, né, exagerados como a gente colocou aqui na imagem, tá bom? Para vocês compreenderem, tá? Que ela não é visível, né, a olho nu. Do mesmo modo, né, que o corpo não muda da cor, né, vermelha para a cor azul, tá bom? Caso houver, né, uma mudança de temperatura. Estas cores foram utilizadas apenas para auxiliar na diferença da temperatura do corpo em cada situação, tá bom? Esse é um exemplo de modelo científico, tá bom, galera? Então a gente já definiu como é que é um exemplo de modelo científico para vocês conseguirem compreender, tá bom? O formato do mesmo. Bom, galera, agora a gente vai analisar aqui a nossa imagem, né, de modo, né, na análise física, né, da imagem, beleza? Opa, a situação A, bora lá. Situação em que o corpo está quente, partícula com maior agitação. Bom, então a gente já conseguiu compreender aqui que quando o corpo está mais quente, né, as partículas estão mais agitadas, né? Tem com maior agitação. A situação B, a situação em que o corpo está frio, as partículas estão com menor agitação. Então as partículas estão mais, né, entre aspas aí, galera, mais calmas, né, sem muita agitação. Ou seja, a gente pode inferir que o movimento, né, das unidades submicroscópicas, né, das partículas que acontecem em qualquer corpo é chamado de agitação térmica. Perceba, né, que na figura aqui que a gente, né, estudou aqui, né, demonstrou, é possível notar que o grau de agitação da figura A, né, é maior do que da figura B, tá? Esse grau de agitação é associado a uma modalidade de energia denominada energia térmica. Opa, professor, energia térmica. Como é que a gente pode perceber essa energia térmica? Né? Por exemplo, quando tocamos em algo com alta temperatura, né, a gente sabe que aquele corpo está dotado de certa quantidade de energia térmica, tá bom? Nada mais é que a energia que é transmitida por meio da agitação molecular, né? Ou seja, da agitação dessas nossas unidades submicroscópicas, tá bom, galera? Ou seja, também, pessoal, a gente pode inferir, né, que como se refere ao movimento, né, agitação, movimento, agitação, ou seja, a energia térmica é um tipo de energia cinética. Aí você pode perguntar, mas professor, o que é energia cinética? Energia cinética nada mais é uma energia que está associada ao movimento, entendeu? Entenderam? Ou seja, é uma energia que está ligada à movimentação, no nosso caso aqui das partículas. Ou então a energia térmica é um tipo de energia cinética, tá bom? Logo, pessoal, a gente pode dizer que todo corpo terá energia térmica, uma vez que todos são compostos de unidades em constante movimento, tá bom? Ou seja, as partículas, né, nossas moléculas, nossas unidades submicroscópicas, elas estão em constante movimento, assim tendo energia térmica, né? Essa energia pode ser expressa, né, pela sua temperatura, né, pela temperatura. A gente, galera, aqui, ó, como mostra aqui no nosso próximo slide, a gente pode definir o conceito, né, de temperatura como o grau de agitação das partículas de um corpo corresponde à temperatura. Ou seja, o grau de agitação das partículas de um corpo corresponde à temperatura. Bora lá argumentar isso. Se a gente pegar esse conceito aqui que a gente já construiu, né, ao longo da nossa aula e voltarmos para a nossa imagem que a gente viu no slide anterior,
a gente consegue compreender, né, que quanto mais agitação dessas partículas, quanto elas tiverem maior grau de agitação, maior será a temperatura nesse corpo aqui, né, nesse sistema. No outro caso também, se a gente vê que a agitação das partículas é menor, a temperatura também será menor, ou seja, o corpo estará frio, né? Estará mais frio. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido, né, nossos conceitos de temperatura, né, como é que a gente conceitua, né, a temperatura e como a agitação das partículas está relacionado, né, com a temperatura, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá bom, galera? O conceito de temperatura, tá? E novamente, temperatura é o que? É o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. E até a nossa próxima aula. Valeu e obrigado por assistir a nossa aula. Até a próxima.